Vamos pegar aqui, ó, a essência de um circuito elétrico. A essência, o mais básico do mundo, ou seja, qualquer um que for pegar algo de eletricidade dinâmica, a primeira coisa que ele vai se deparar é com circuito elétrico. Então, obviamente, aqui ele está super simples, mas qualquer circuito elétrico funciona dessa forma. Pode ser complexo, pode ser gigante, pode ser um show da Broadway, pode ser a alimentação de um prédio inteiro, pode ser dentro de um avião, dentro de um carro. Um circuito elétrico funciona dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Para eu ter um circuito elétrico, eu preciso de três coisas. Eu preciso de uma fonte de energia. Ela vai produzir a força que vai impulsionar os elétrons. Eu também preciso de uma carga, ou seja, de alguma coisa que vai consumir a energia produzida pela fonte. Sem uma carga e sem uma fonte, eu não tenho eletricidade. E eu preciso de, pelo menos, um par de fios. Porque se eu não ligar a fonte na carga, eu não tenho maneira de ter um circuito elétrico, certo? Então, uma fonte, aqui eu estou simbolizando uma bateria, mas poderia ser uma fonte de tensão alternada, por exemplo, os 110 volts, 110 não, 127 volts. 127 atualmente. Ou 127 é uma sacanagem, porque daí a gente não privilegia Nordeste e algumas outras regiões do país. O meu 220 volts, né? E aqui a minha carga é qualquer equipamento elétrico, uma lâmpada, um amplificador de potência, um motor, qualquer coisa que eu vier a ligar na rede elétrica. Né? A partir do momento que eu pego essa fonte e ligo ela na minha carga, né, ou na minha resistência, surge uma corrente elétrica que vai circular, por isso o nome circuito, por essa malha que a gente criou. Né? A tensão elétrica é medida em volts, a resistência é medida em ohms, que é a letra grega aqui, né? E a corrente é medida em amperes. Né? Então, eu liguei a fonte numa carga com dois fios, apareceu uma corrente elétrica circulando, por isso o nome circuito. Aí vem uma coisa da física mobral e essencial. A mesma corrente que sai do positivo da minha fonte é a mesma corrente que volta no negativo. A hora que a corrente elétrica passa pela resistência, gente, ela não gasta não, viu? Veio 10 amperes aqui, aí passou aqui na resistência, gastou, voltou só 5. Isso não é verdade. Passou 10 amperes, voltaram 10 amperes. Isso não tem jeito de acontecer diferente. Né? Se isso acontecer diferente é porque tem alguma coisa errada. Né? Então, uma coisa que eu sempre cutuco o pessoal é o seguinte: supondo que isso aqui fosse uma tensão de 220 volts, tomada da sua casa. Né? E aqui embaixo, ó, eu tenho chão, terra, onde eu estou pisando. E aí, eu tomei banho, saí molhadão lá de dentro, peladão, pé descalço, e pus a mão aqui, bem na fase. Nesse circuito elétrico, do jeito que está aí, eu tomaria choque? A maioria das pessoas diz que toma. Mas não tem jeito de você tomar choque aqui. Porque a corrente elétrica só sabe que existe esse circuito aqui. O chão é péssimo condutor elétrico. E o ar é um isolante. Então a corrente elétrica ela não vai fazer esse caminho aqui, ó. Passar pelo cidadão, milagrosamente voar pelo ar, voltar no circuito e retornar para a fonte. Porque o único caminho que ela pode ir é retornar para a fonte.
Sim. Ou seja, a corrente elétrica só existe se ela nascer e morrer na fonte de energia. Então, obviamente eu fantasiei aqui, não façam isso, por favor, porque numa ligação 220 volts existem outros fatores, né? Eu estou falando de um circuito elétrico que está voando, ele está totalmente, uma fonte que está totalmente aberta, totalmente flutuando. É um caso ilustrativo para mostrar para vocês que esse negócio de achar que chão conduz eletricidade, isso não é uma verdade absoluta. Para o chão conduzir eletricidade, eu preciso executar algumas providências com antecedência, certo? E providências tais que não fazem muito sentido quando eu estou num show que tem um gerador, por exemplo. Faz muito sentido eu ter que criar um potencial de solo desse gerador, né? Mas isso é um assunto para mais para frente um pouquinho. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: a corrente que sai da fonte é a mesma que retorna. Não existe, em hipótese alguma, outro caminho para ela seguir. Se eu pegar esse negócio e fincar uma haste aqui e ligar isso no chão, o chão, gente, não é um buraco negro elétrico, um ralo da eletricidade que chupa a eletricidade e some com ela. Isso fisicamente é impossível. Por quê? Porque a corrente nasce e morre na fonte. Então, o chão não faz parte desse circuito elétrico aqui, a não ser que eu queira que ele faça, certo? Naturalmente, o chão não faz parte do circuito. E quando eu estou falando de segurança, eu não posso contar com o chão, né? Eu tenho que resolver os problemas de segurança nesse mundo aqui. Porque senão eu não vou ter condição. Aí um dia o chão está conduzindo mais, outro dia o chão está conduzindo menos, outro dia eu estou na areia, outro dia... E como é que eu faço num navio? Como é que eu faço num avião? Né? Rapaz, perguntaram isso aqui no chat. Não sei se você já tinha lido, mas fizeram essa pergunta aqui agora, inclusive. Não, não li. Perguntaram aí, como é feita a ferramenta em embarcações e aeronaves? Joia, Marcelo, da MPA. Marcelo, do mesmo jeito que deveria ser feito num show. Né? Só que as pessoas, eu não sei, tem um bloqueio mental, e eu falo que tem muita gente que tem um amor pela tal da haste, que é um negócio surreal e surpreendente. Né? Mas vamos descobrir como não precisar de uma haste. Né? Porque, na verdade, a gente não precisa dela. Para a gente ter o aterramento que a gente precisa, tá? A referência elétrica precisa, e a garantia que se algo acontecer errado, eu não vou matar as pessoas eletrocutadas, a haste está fora da jogada. Ela não faz parte desse circuito.